E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilo? Bora lá então, ó, vamos dar sequência agora aqui fazendo uma breve análise, né, da América do Norte. Nós vamos dividir aí em alguns critérios, né, tais como a concentração industrial, né, o bloco econômico. Vamos partir depois para um debatezinho rápido sobre a eleição nos Estados Unidos, tá bom? Mas vamos iniciar então com as concentrações industriais, tá? Vale a pena também salientar, a gente vai falar só das principais, né? Então, bora lá. Começando com o Canadá, né? O Canadá, então, ele vai ser bastante relacionado com a extração, né, de alguns recursos, tais como o carvão mineral, o petróleo, né? Nossa, o que é? Parece que tem tipo um bichinho aqui do lado. Ah, tá, é o gás natural. Ah, tá, entendi. É o gás natural, né? O carrinho aí é o carvão mineral, né? Então você nota que principalmente aí, né, as atividades e tudo mais estão bem próximas dos Estados Unidos. Isso por quê? Bom, porque cerca de 70, 80% da população canadense vai viver numa faixa aqui, né, bem próxima aos Estados Unidos. Fala por quê? Eles querem ser norte-americanos? Em parte sim, mas também porque o clima vai ser mais propício, né? Quanto mais você sobe aqui, ó, mais para dentro do círculo polar você vai, né? Então é extremamente frio toda essa região aqui, né? Durante o inverno e boa parte do ano você vai ter tudo isso aqui então congelado, né? Então essa região aqui já é o círculo polar, né? Então logicamente que quanto mais longe você ficar disso aí, melhor é para viver, né? Porque é muito frio. Isso aí, essa parte aí toda congela inteira, né? E é aquela coisa, você tá andando lá na rua e de repente você tromba com um urso polar, né? É mais ou menos isso. Então acontece o seguinte, você vai notar que as principais cidades, as concentrações industriais e tudo estão na região mais ao sul do Canadá, né? Principalmente aqui, ó, Quebec, Montreal e Toronto, né? Você bem pode ver aqui, ó, próximo, né, aos Grandes Lagos, né? Você também, além da proximidade com os Estados Unidos, você tem a facilidade aqui de chegar no oceano, né? E assim por diante. Então, ó, para presença, para concentração industrial é Quebec, Montreal e Toronto, né? Agora, para as atividades extrativistas, a gente vai ter aqui uma outra região, né? Edmonton, a gente tem Calgary, né? Todas essas regiões então aqui de extração de minérios, né? É lógico que também você tem atividade industrial aqui relacionada, né? Vancouver, né? Também com uma grande concentração de atividades econômicas, né? Mas é lógico, e vale a pena também lembrar, né? Isso aqui é perto de Seattle, né? Que é também um tecnopolo nos Estados Unidos, né? Então Vitória, Vancouver aqui vão ter essas conexões. Uma outra observação é principalmente você notar o seguinte, que do lado mexicano existe um bloqueio, um controle imenso, né? Do lado canadense, na, né, fronteira norte-americana, Canadá, Estados Unidos, você vai ter um controle quase inexistente. É quase inexistente, né? Por quê? Bom, porque se você for comparar, principalmente pelo IDH, o Canadá é melhor de se viver, de se morar do que os Estados Unidos, né? E o que, que a gente nota? A gente vai notar que uma das maiores diferenças vão estar relacionadas a duas coisas: a escolaridade e o poder real de compra, né? Então, a divisão de lucros e tudo mais, os direitos que o trabalhador tem serão muito mais amplos no Canadá. Então, os canadenses, em boa parte, eles nem querem ir para os Estados Unidos, né? E daí eu separei aqui para a gente dar uma olhada em algumas indústrias, né? Eu sei que minha imagem está na frente, tá? Na minha frente aqui, ó, né? Quer dizer, embaixo da minha imagem tá a marca Felino, né? Que são marcas de automóveis canadenses. E o interessante é que é muito difícil você ter ouvido falar de alguma dessas, né?
Só para você ter uma pequena noção de que, sim, no Canadá o que domina são as grandes montadoras, né, as norte-americanas, as europeias, mas você também tem o apoio aí ao desenvolvimento de marcas nacionais, beleza? E daí, logicamente, a gente fala, volta, né? Volta não, né? Não passamos antes. A gente chega à imensa bola de todas as vezes, né? Que são os Estados Unidos. Então, como que se comporta a industrialização nos Estados Unidos? Bom, a primeira coisa a se notar é que você tem algumas divisões aí, né? Você bem pode ver aí, ó, a linha verde tracejada são regiões de produção têxtil, né? Mas principalmente aqui, ó, né, nessa região aqui próxima a Louisville, Birmingham, né, Memphis, Atlanta, a gente vai ter uma grande produção de algodão e também, é lógico, né, as fábricas que vão produzir os tecidos, né? Então as fábricas têxteis estarão aqui bem presentes, né? Aí você tem aqui outras duas regiões com círculozinhos verdes, porque você manda o algodão para lá e daí lá eles processam e produzem, né? Por quê? Porque a gente vai ter produção inviável na região norte ali, né? Na verdade, nordeste dos Estados Unidos, tá bom? Mas o que é notável sobre os Estados Unidos? Bom, o que é notável sobre os Estados Unidos é exatamente como é complexa essa divisão aí de atividades. Por quê? Se você se lembrar de quando a gente viu os climas lá e biomas, você deve se lembrar que essa região aqui, ó, né, ela é uma região desértica, né? Você tem aqui um baita de um desertão. Aqui, além de tudo, né, você tem uma região montanhosa, né? Ou seja, faz muito sentido isso aqui ser bem vazio, né? Então, nessa região aqui, por exemplo, ó, o frio é bastante intenso, porque você vai ter aí no meio do continente, né? Então a amplitude térmica acaba ficando maior, então o inverno é muito rigoroso, né? E o que se faz aqui? Bom, aqui você tenta desenvolver o possível, né? Na maioria dos casos, aqui é produção de trigo, porque o trigo consegue resistir muito bem ao frio, né? Aqui já nessa região você tem criação de gado, né? Porque é uma região desértica, né? Só que mesmo assim é impressionante porque eles conseguem ter uma boa produtividade, né, de milho, por exemplo, no meio do deserto. É lógico, né? A base de muita tecnologia. Beleza. Essa região aqui, a Nordeste, então, ela vai ser a região que pode ser também chamada de Rust Belt, né? Ou seja, o cinturão do ferrugem. Por quê? Porque é a região de industrialização mais antiga, né? Então você tem cidades como Detroit, Chicago, Cleveland, todas elas com uma industrialização bastante antiga, né? E inclusive essas cidades aqui, essa região rosa, tá? Praticamente toda ela, né? Praticamente toda ela vem encontrando muita dificuldade nas últimas décadas, porque as atividades industriais nos Estados Unidos elas vão pagar muito bem para o trabalhador, porque é a lógica deles. Eu pago bem para você consumir bem. Então, nos Estados Unidos não existe a lógica que existe aqui no Brasil, que o dono da indústria tem que ganhar muito dinheiro em cima do trabalhador. Na verdade, essa é a sociedade do consumo. Por isso os produtos são tão baratos. Por isso que existe Black Friday. O Black Friday, na verdade, é para limpar a loja para preparar para o Natal. Então quer dizer que, tipo assim, ó, você compra um monte agora, tá? Porque daqui uns dias você vai ter que comprar de novo. Você fala, tá, beleza. E por que eles conseguem fazer isso? Eles conseguem fazer isso porque eles ganham muito bem. Então, o que vai ocorrer? Dos Estados Unidos, essa parte rosa aqui, desculpa, eu estou mostrando aqui da minha tela, né? Mas para vocês é para o outro lado, né? Mas então, a parte rosa do mapa, ela vai ser a parte que mais vai ser impactada pela saída das indústrias.
saída das indústrias na década de 70 para os tigres asiáticos, né? Na década de 80 a gente já tem aí a confirmação mesmo, né, das zonas econômicas especiais na China. Então, o país que mais perdeu indústrias, principalmente as montadoras, né, montadoras de automóveis, de tudo quanto é coisa, até de tênis, foram os Estados Unidos, né? Então, o que vai ocorrer? Essa região rosa vai ser a região de industrialização tradicional. Então essa região aí teve que ir se reinventando, né? Enquanto eles perderam aí diversas montadoras de automóveis, por exemplo, a Nike saiu inteira dos Estados Unidos para ser montada, para você montar os tênis, né? Na Oceania, na China e assim por diante, né? Nos tigres asiáticos de modo geral, tá? Então essa região aí ela vai encontrar essas dificuldades. Só que o que acontece? Bom, nessa região você também tem a produção, você bem pode ver, olha o tanto de aviãozinho que tem aqui nessa região, né? Tem um monte de aviãozinho por aqui. E o aviãozinho é a indústria aeronáutica, né? Pare para pensar uma coisa. A gente tem os tecnopolos, né? Eu estou me segurando aqui desde que eu comecei para não falar dos tecnopolos, né? Os tecnopolos aqui são basicamente as áreas verdes, tá? As áreas inteiras, tá? Não as linhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, né? Essas áreas aí são as áreas, digamos assim, o futuro dos Estados Unidos, né? É o que todo mundo quer. Beleza. Mas você cria a tecnologia em um determinado local. Montar o produto pode ser em qualquer outro, né? Então, em grande parte, os Estados Unidos ele consegue se balancear através disso, né? Mas para que isso realmente ocorra, você vai precisar especializar bastante o seu trabalhador, né? Fazer então com que ele consiga, digamos assim, ser mais eficiente, ser melhor do que um trabalhador chinês, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão investir bastante em maquinários e mesmo assim vão conseguir manter um número bom de trabalhadores no setor industrial. Mas outra coisa que é interessante é a seguinte, principalmente no governo do Trump, a gente acaba notando isso, que o norte-americano ele está dando muito valor cada vez mais à presença das indústrias, das montadoras dentro do país. Só que essa tática e essa prática, ela não é tão interessante para a empresa, para a indústria, né? Pense assim, para a Ford. Para a Ford é bem mais legal ela se aproveitar do México, né? Monta o carro lá e traz para os Estados Unidos, né? Não tem o acordo, né, de livre comércio ali? Então, logicamente que essa é a grande questão para os Estados Unidos. Mas o consumo nos Estados Unidos é tão grande, é tão intenso, que você acaba meio que conseguindo balancear tudo isso, né? E você bem pode ver que nas regiões de maior população tem maior industrialização. E até fora desses grandes centros, veja, por exemplo, Denver, né? Você vai ter também uma atividade petroquímica. O que é isso aqui, gente? Tá, siderúrgica, né? Aeronáutica, automobilística, ou seja, você consegue então ter uma produção muito intensa em todas as regiões norte-americanas. Não vai ficar achando que as regiões que estão aí sem nada, sem nenhum símbolo, e o povo é pobre. Não, é porque tem pouca gente, tá bom? É porque tem pouca gente. E daí então, nós notamos um grande fluxo da região rosa, do Rust Belt, em direção principalmente ao oeste, né? Essa região aqui, de Houston, Dallas e tudo mais, ela é um novo tecnopolo, né? Ela vem então, digamos assim, se firmando, né, atualmente aqui, lógico, né? Muito famoso, Houston, we have a problem, né? Tem aqui então, tipo, a NASA e tudo mais, lógico. Vocês acham que os astronautas falaram zoando? Falaram, vamos escolher uma cidade e vamos chamar. Não, é porque os caras estão em Houston, né? Então aqui sim tem bastante tecnologia aeronáutica, só que ela está sendo ampliada, né? Está sendo não só a tecnologia aeronáutica. Agora, os outros três que nós vamos falar, meu,
é simplesmente de cair o queixo, tá? Seattle aqui, né? Portland também são grandes centros de produção de tecnologia, né? E quando você vê aqui o automóvel, quer dizer que tem ali uma fábrica de carro? Até pode ter, mas principalmente você tem nessas regiões aí as criações de tecnologia, né? Então todas as tecnologias, todas as inovações que vão aparecer nos carros podem surgir dessas três áreas aí a qualquer momento, né? O maior tecnopolo do mundo é exatamente a região de São Francisco, Los Angeles, né? Que é o chamado Vale do Silício. Aqui no Vale do Silício, você pega, tipo assim, ó, coisa de uns 20 quarteirões de distância, você tem Google, Facebook, é inacreditável. Tipo assim, é todo mundo, os mais fortes da internet estão ali, coisa de uns 30 quarteirões de distância, né? Aí tem Apple, IBM, você fala, é impossível, tá todo mundo aqui? Tá. As gigantes do mundo estão. Né? As outras que são gigantes que não estão lá vivem lutando para conseguir ter acesso. Por quê? Porque nesses tecnopolos você vai ter as faculdades, as universidades, então, que vão ser os grandes centros, de criação de tecnologia. Então, o que é extremamente interessante é você ter um pezinho lá, porque se o cara sai da faculdade, você já vai lá e contrata ele, né? Steve Jobs, todos esses caras, eles saíram dessa região, né? E uma outra coisa também que é notável é, tipo, o Donald Trump, ele vem tentando reduzir o número de imigrantes dentro dos Estados Unidos, mas, ele tá dando tanto chute em quina de mesa que, olha, é inacreditável. Por exemplo, uma das medidas dele para reduzir os estrangeiros, né, os imigrantes dentro dos Estados Unidos, foi cortar a presença de alguns estudantes dentro dos Estados Unidos. Esse cara não para entender? Tipo assim, sei lá, ele não assistiu nenhum seriado, né? O The Big Bang Theory, né? Que, tipo assim, você chega lá, vê que nem o Raj, o indiano, aí você fala, mas tem um indiano aqui? Bom, na verdade, os indianos são os maiores produtores de tecnologia do mundo, né? Boa parte dos aplicativos que você usa tem a matemática pesada dos indianos. E boa parte desses indianos nem fizeram isso na Índia, eles fizeram nos Estados Unidos mesmo, né? E o Trump agora tentando tirar esses caras daí. Beleza. Então, ó, a região rosa, ela passa por alguns momentos críticos, digamos assim. Só que cá entre nós, mano, o crítico deles é longe do nosso maior sucesso, né? É bem melhor o deles. E já as áreas verdes, as áreas verdes, tipo assim, a galera joga dinheiro pra cima, tá ligado? Sai nadando, né? Eu coloquei aqui só um contraponto para você ter a noção de algumas marcas, né, de carros dos Estados Unidos. Então, a Jeep, GMC, Cadillac, a Dodge, Tesla. Mano, a Tesla, inacreditável o que os caras estão fazendo, né? Você tem aí ó, a Ford, a Chevrolet, né? Então, empresas imensas que dominam o mercado de automotivos aí no mundo todo, né? Só para você ter uma outra noção também, eu coloquei aqui algumas das empresas mais valorizadas, então, daí dos Estados Unidos, né? Você bem pode ver que a Coca-Cola está longe de ser o número um, né? Então, logicamente que, é uma economia que é extremamente dinâmica. Eles mandam na globalização, né? Tipo assim, fica aquela questão, não, mas a China não vai passar os Estados Unidos, tudo mais. Só quando eles conseguirem criar um tecnopolo tão violento que consiga bater, tipo assim, os caras como o Google, a Intel, Microsoft, né, HP, a Amazon, né, e assim por diante. Então, sim, um centro de produção de tecnologia, de inovação que é muito, muito forte, né? Sei que tem algumas marquinhas aí perdidas, tá? Mas é só para você ter a principal noção,
beleza? E daí a gente vai pro México. Pro México eu saliento aqui para vocês essas regiões aqui, né, que são as cidades gêmeas. Boa parte do problema das fábricas dos Estados Unidos, eles mesmos que criaram, né? Colocando o México dentro do NAFTA. Então, aqui você pode ver, ó, alimentos e bebidas nas azuis, né? Tijuana, Mexicali. Daí a gente tem, ó, metálica automotiva, né? O verdinho. E aí temos o azul escuro sendo elétrica e eletrônica. Meu, esses caras não criam tecnologia aqui, é só montadora, né? É só montadora. Por exemplo, aqui nessa região, ó, a gente vai ter metálica automotiva, química básica, né? E os alimentos e bebidas. Eles não criam essa tecnologia, né? Eles estão aqui exatamente mandando continuamente para os Estados Unidos. Mas acontece que essa presença norte-americana, que todo mundo achou que fosse matar o México, arrebentar com o México, né, acabou sim gerando algumas falências a princípio, mas principalmente o que é notável? O notável é que a gente vai ter uma ampliação então industrial aqui no México bastante notável, né? Aqui na região do Planalto mexicano aqui, né, do Planalto Central mexicano, a gente vai ter simplesmente cidades que se desenvolveram muito, que cresceram muito economicamente, né? Puebla é um caso muito bom de se pensar. Por quê? Porque a gente vai ter um desenvolvimento, você pode ver que até para demonstrar esse desenvolvimento, esse crescimento, é complicado, né? Então, ó, Querétaro, né? Também é uma cidade que cresceu demais, se desenvolveu muito. Então, ó, boa parte das indústrias, da grande dinamicidade da indústria mexicana, está exatamente nessa região. E o que eles vão fazer com esses produtos? Bom, boa parte desses produtos são mandados para os Estados Unidos. Né? Mas a parte boa, então, pro México é exatamente que aumentou demais a dinamicidade das suas indústrias e os mexicanos também podem consumir. Né? No México, por exemplo, você tem uma boa realidade comparativa com o que acontece nos Estados Unidos. Como assim? Bom, vou dar o exemplo para vocês. O Corolla no México, por exemplo, ele está entre os carros ali que são tidos como populares, né? Eles têm uma divisãozinha, porque se fabrica também outros carros mais baratos, porque a população é pobre, né? Mas um Corolla, por exemplo, não é nem de brincadeira o valor que nós temos aqui no Brasil. É bem mais barato, né? Por quê? Bom, porque você tem ali as mesmas realidades, né? E aí a gente tem algumas marcas aí extremamente valorizadas no mercado mexicano. Né? Você bem pode ver, ó, algumas marcas aí de telecomunicação, né? Telcel, Televisa, mas principalmente, ó, Corona, né? Que é cerveja essa, Modelo, que é cerveja também. Chamo a atenção de vocês para essa Cemex, que é do Carlos Slim, né? Que é de cimento. O Carlos Slim está entre as pessoas mais ricas do mundo. E o que é notável? O que é notável é que boa parte das indústrias mexicanas, dessas mais valorizadas aí, elas podem ter parceria com as empresas internacionais, as transnacionais. Né? Mas aqui no Brasil, o que a gente nota? A gente nota que a participação no mercado, meu, a nossa participação dentro do nosso mercado é irrisória, né? Por isso que a gente não consegue ter um cara como o Carlos Slim, né? Que vai ser um gigante aí, então, né? Dentro do seu próprio país. Por quê? Porque ele vai conseguir dominar uma parte do consumo dos mexicanos. Agora, aqui no Brasil, quem controla são as transnacionais, né? O que complica bastante a nossa situação. Né? Aqui eu coloquei só para você ter uma noção das montadoras de automóveis que estão presentes e onde estão presentes aí no México. Né? Você pode ver que o aproveitamento aí da ideia, né, das maquiladoras
não é só de empresas norte-americanas. Por quê? Porque se você produziu no México e tudo mais, você pode mandar lá. Já era, sem problema. A Chrysler tem três, né? A Ford tem três montadoras, né? A GM tem quantas? Quatro, né? A Honda tem duas, né? Volkswagen duas, né? E assim por diante. Ou seja, em boa parte a complexidade da economia mexicana foi, digamos assim, ó, os norte-americanos tentando achar que eles iam conseguir ganhar um jogo, eles estão quase que tomando de volta, né? Por quê? Porque, meu, as montadoras, elas querem lucro, querem nem saber qual país que é. Fala, mas o seu país sede, ele tá se dando mal. Eu falo, e daí? Eu vou para outro, né? Sem problema nenhum, né? Então, aqui a gente vai aproveitar para emendar no NAFTA, né? O NAFTA, então, que entrou em vigor em 1994, né? É a junção, então, Estados Unidos, Canadá e México. E simplesmente a ideia é criar um livre mercado, né? Então, o que você vai fazer? Você junta os três aí, a ideia é reduzir as taxas e pau, comércio, né? Só que, principalmente, a ideia era, o bloco já existia antes, né? Era entre Estados Unidos e Canadá. Só que aí eles colocaram o México, os Estados Unidos colocaram o México, pensando em algumas soluções. Como, por exemplo, eu não quero os mexicanos aqui, eu quero que eles fiquem lá. Por que eles vêm para cá? Né? Não adianta colocar polícia, muro, o que for, eles vêm. Simplesmente, então, eles entenderam que os mexicanos vão para os Estados Unidos buscando melhores condições de vida. O que eles fizeram? Vamos levar indústrias para lá, então, né? Aí a gente cria emprego para eles, eles ficam lá e a gente ainda consegue ganhar dinheiro porque a gente vai conseguir produzir bem mais barato do que produzindo nos Estados Unidos, né? Acontece que essa produção acabou meio que dando troco nos Estados Unidos, né? O Donald Trump ele foi eleito exatamente com a promessa de que ele traria indústrias de volta para os Estados Unidos. E juro para vocês que quando eu ouvia ele falando isso, eu ficava pensando, eu falei assim, como é que ele vai trazer a indústria de volta? Ele vai prometer maior lucratividade? O que ele vai fazer? Tipo assim, o Ford fecha suas unidades no México, traz todas de volta para os Estados Unidos. O cara fala, beleza. E quanto que eu vou pagar para o trabalhador norte-americano? Tipo, meu lucro produzindo no México é maior, né? Então, frente a isso, olha só o que o Donald Trump fez. O Donald Trump, né, começou então uma nova negociação em cima do NAFTA e ele praticamente aboliu o NAFTA. Ele criou agora o USMCA, parece a música, né? Mas então, o que vem a ser o USMCA? Ele é é um NAFTA 2.0, né? Mas ele vai rever então diversos acordos, né? Tá, deixa eu só. Eu ia ter mostrado isso antes, cacete. Mas eu me esqueci. Essas aí são as empresas maquiladoras, tá? Que estão no México. Então, boa parte delas aí foi que ajudaram a meio que dar o troco, né? A forçar a criação do USMCA. Então, logicamente, ó, esse é o muro, né? Para dividir Estados Unidos e México, para a população não entrar de jeito nenhum, né? Coloquei aqui até uma chargezinha, né? Tipo assim, beleza. Então, se você restringe, se você bloqueia, você também acaba criando esse prejuízo. Na verdade, não é prejuízo, mas é que essas fábricas elas conseguiriam ganhar mais dinheiro produzindo no México, né? Então, ó, esse aqui é o USMCA, né? Que vem a ser então o seguinte, ó, ele é uma revisão dos acordos do NAFTA. E principalmente, o que o Donald Trump vai demonstrar nesse USMCA? Ele vai demonstrar que ele está extremamente confortável em apertar ainda mais os pobres, né? Juro para vocês que eu fico impressionado com essa característica do Donald Trump.
Ele não tem medo nenhum de chegar e falar assim, não, nós somos ricos e quem manda no mundo são os ricos, somos nós, vaza daqui, sai da minha frente, né? Você bem pode ver a postura que ele trata o Bolsonaro, que ele trata o Brasil, é tipo assim, tá, beleza, né? Tá, legal, mas senta aí e continua limpando meu pé. É absurdo, ele faz o que ele quer, é uma criança mimada, juro pra vocês que essa é a impressão que eu tenho, né? Mas deixa o que eu acho pra lá. O que ocorre então? Ele vai começar então a colocar prazos de validade e principalmente ele vai querer aumentar a participação dos Estados Unidos dentro dos carros montados, porque é aquela coisa, você produz lá no México e manda para os Estados Unidos? Tá bom, mas nós vamos colocar uma porcentagem. E essa porcentagem, ela tem que ser balanceada. Não é tipo assim, 100% do que eu produzo no México eu mando para os Estados Unidos. Não. Né? Se você vai mandar um carro para os Estados Unidos, você tem que produzir um carro aqui também nos Estados Unidos. É quase isso que ele está fazendo. Ele está amarrando então as indústrias. Né? E o México, o que o México vai fazer? Putz, o México tem que aceitar, né? Porque imagina, se não fosse isso, o que ele poderia fazer, né? Uma outra coisa que no NAFTA já tinha é a chamada segurança intelectual. O que vem a ser segurança intelectual? Se a tecnologia é produzida nos Estados Unidos, ela é repassada para as fábricas mexicanas, né? Para todas as fábricas, na verdade. Então, proteger de cópia. Então, eles não podem copiar e tudo mais. Isso aí foi aumentado, já existia, né? Essa barreira aí, e agora foi aumentada até para escritores, né? Tipo assim, até para música. Falei, gente, mas que besteira, né? E daí ele propôs, então, propôs não, já foi assinado, já foi sancionado. Eles vão fazer uma reunião daqui uns 2 ou 3 anos, eu acho, e aí eles vão simplesmente ver se eles vão querer continuar com o NAFTA ou não, né? E de modo assim final, você tem tipo esse USMCA acabando daqui 16 anos. E aí eles vão sentar de novo e vão rever todos os acordos para ver se vale a pena, né? Ou seja, é simplesmente os Estados Unidos querendo falar assim, ó, eu que mando. Quando tiver bom para mim, a gente vai manter. Senão eu acabo com tudo isso, né? Que é bem a cara do Donald Trump fazer esse tipo de ameaça, beleza? Então não poderia ser outro, né? Para fechar. Então, senhores, ó, bons estudos aí para vocês. Beijão, tchau, tchau. O próximo é a eleição dos Estados Unidos, tá? Vamos ver de quanto que ele vai perder. Tchau, tchau, até mais. Bons estudos aí para vocês. Falou!